Essa é uma edição especial do Formação em Debate, onde discutimos o tema Diretrizes de Saúde Bucal, com base no documento Diretrizes Operacionais. Você confere agora todas as perguntas respondidas nas duas edições. As diretrizes de saúde bucal você encontra no documento Diretrizes Operacionais, que está disponível na página da Prefeitura. Veja como é fácil acessá-lo. Digite o endereço www.prefeitura.sp.gov.br/saúde. Desça a barra de rolagem no lado direito da tela e clique em Diretrizes Operacionais e você será direcionado a uma nova janela. Pronto! Você já está no documento Diretrizes Operacionais. Na próxima página você encontrará o índice chamado Documento Operativo. Nesse documento, as diretrizes de saúde bucal estão disponíveis dentro de itens específicos. Veja a seguir como localizá-los. No item 6, Relação Municipal de Ações e Serviços da UBS, na página 13 você vai encontrar informações como procedimentos clínicos e cirúrgicos. No item 9.1, nas páginas 22 e 23, as orientações são sobre consultas, incluindo urgência e emergência. Por fim, no item 11, da página 38 até a 41, os dados são sobre as atividades da equipe de saúde bucal. Um dos objetivos é esclarecer dúvidas de todos os profissionais de saúde, independente de atuarem na área de saúde bucal. Bom, esse documento é voltado a todas as áreas da atenção básica. É importante que esses profissionais, todos os profissionais de saúde, doutor Mário, se atentem a essas informações também voltadas à saúde bucal? Sim, Kelly. É importante porque esse é um documento, na verdade, apesar de ele ser operacionalizado, né, ele é um documento que enfoca toda a saúde bucal dentro da inserção na UBS. E todos os profissionais têm que estar alinhados para a gente fazer um atendimento em rede, um atendimento transversal. Então, esse documento, apesar de ele ter algumas características particulares do profissional, do atendimento do profissional, ele é ampliado para que toda a UBS tenha conhecimento desse documento. Então, caso você ainda tenha alguma questão sobre esse assunto, envie a sua pergunta agora mesmo por e-mail ou por WhatsApp nos contatos que aparecem na sua tela. A nossa equipe está pronta aqui, preparada, esperando a sua participação. Então, vamos para a primeira pergunta de hoje. O Lincoln, da UBS José Bonifácio, final do telefone 1023, mandou para a gente por WhatsApp. Como devemos cuidar dos dentes corretamente? Então, o cuidado dos dentes, né, Lincoln, ele faz parte também de um cuidado da saúde como um todo. Tá? Então, a parte da saúde bucal, ela deve ser direcionada em alguns aspectos. Por exemplo, o cuidado com a saúde na higienização dos dentes, então o uso do creme dental, do fio dental, né? Fazer a escovação, fazer toda a higienização perfeita. A parte da alimentação, que deve ser uma alimentação mais regrada em consumo de açúcares. E a outra parte que é a parte profissional. Então, consultar sempre um profissional, tá? Ou seja, ele particular, ou no caso do SUS, né? Procurar numa unidade que tenha um atendimento odontológico e fazer uma avaliação periódica para saber como que está o estado geral da boca, né? E ter todos os cuidados. Bom, a gente já recebeu mais perguntas aqui que chegaram. Vamos ver qual que é a próxima. A Flávia Neri mandou por e-mail algumas observações sobre a proposta de organização da agenda semanal. As questões são sobre as somatórias de número de consultas que não se encaixam por dia ou por semana no geral. Como, por exemplo, uma das citações, equipe de saúde bucal modalidade 1. Não tem como colocar na grade do SIGA 38 primeiras consultas no mês, pois se colocarmos 9 na semana, em 4 semanas totalizam 36 primeiras consultas. E se for 10 na semana, em 4 semanas somam 40. E aí ela dá outros exemplos também sobre essa somatória. Então, essa dificuldade ela realmente vai acontecer no momento de fazer o agendamento na unidade, né? O que a gente coloca é sempre assim, a diretriz operacional ela é um documento que vai nortear o atendimento, o protocolo dos profissionais. Então é uma parametrização. Ela não é um documento engessado, a gente não tem que seguir aquilo para e passo fechado, ele é orientador.
Tá? E lógico, em cima disso tem as modificações que você pode ter. Você pode ter 40 consultas no mês, você pode ter 36 no outro mês. Tá? Assim como os dias úteis também, a gente trabalhou com dias úteis, por exemplo, 20 dias úteis. Mas se o mês tiver 21 ou 22 dias úteis, vai ser fácil enquadrar essas 38 consultas. Tá? Então, o que a gente espera é assim, que o profissional veja na agenda, discuta isso com os outros colegas e com o gerente da unidade, tá? E peça auxílio, se for necessário, à supervisão local, até à coordenadoria, para que eles possam estar localmente ajudando vocês a realizar esse agendamento. Tá? Essas variações elas acontecem, modalidade 1, modalidade 2. Mas lembre-se, não é uma coisa engessada, é sempre um princípio básico para você, é um norteador. Isso também é válido para parceiros. A gente às vezes encontra algumas questões se há diferença de gestão, isso é para todo tipo de contrato. Para todo, é. Na verdade, a área técnica tem a preocupação de colocar todos esses indicadores, né, e essas operações em comum, diretriz de saúde bucal, seja para parceiro ou seja para o modelo tradicional, o funcionário estatutário. Né. Para isso, a gente está tendo uma discussão agora com o núcleo lá na secretaria, né, que rege os contratos dos parceiros, para que a gente possa fazer um alinhamento e aí conseguir determinar um ponto em comum, tanto para parceiro quanto para unidade, porque é inconteste, não dá para ficar tendo um sistema de atendimento para o parceiro e um outro sistema de atendimento para o OBS tradicional. Então, essas diferenças a gente vai estar afinando, tá? Vai estar conversando com o núcleo. Então, o pessoal dos parceiros, eu sei que os parceiros têm uma preocupação em relação a isso, que eles fiquem tranquilos que a gente está em conversa, vai sair um documento, provavelmente será publicado um termo aditivo ou algo correspondente a isso, que vai nortear de uma forma mais uniforme. Ok, então vamos saber qual que é a próxima pergunta. Final do telefone 2565. Como as urgências odontológicas estão inseridas nas diretrizes atuais? Tá. Então, assim, na diretriz de saúde bucal, a urgência odontológica e a emergência, ela é primordial no atendimento. Então, o paciente chegou na unidade, a unidade tem atendimento odontológico, ele tem que ser direcionado para a equipe de saúde bucal para ser feito o atendimento dentro do padrão de atendimento do que é possível fazer. Agora, outra coisa, tem que ser um trabalho resolutivo. Não adianta a gente ficar num trabalho só de medicação, de indicação ou de encaminhamento. Dentro da sua possibilidade, tem que ser resolutivo, tem que ter um atendimento, né, para aliviar a dor do paciente. Eu acho que não dá para a gente deixar o paciente com dor ou dispensá-lo e atender um outro paciente que de repente não está em tanta dificuldade. Quando se tem, inclusive, casos em que o número de emergências é maior do que a possibilidade do atendimento da equipe de saúde bucal naquele momento, a gente até coloca, isso em casos extras, né, que ele possa até dispensar o paciente agendado, tá, explica ao paciente, acolhe aquele paciente, explica, olha, não vai dar para te atender agora e encaixa a emergência. Mas isso quando a procura é demasiadamente alta. Na maior parte das unidades, a gente tem acompanhado, tem monitorado, não há esse tipo de necessidade. Ok, então não varia de acordo com a necessidade do dia. Com a necessidade do dia, o local, a demanda regional, né? Então, assim, cada território tem a sua característica. A gente tem unidades que a demanda de emergência é pequena. Tem outras unidades que são mais descobertas que essa demanda de emergência é maior. Então, aí a equipe precisa fazer um alinhamento de acordo com o seu território. É o planejamento local que a gente fala, né? Sempre é importante, seja na saúde bucal ou seja em qualquer outra disciplina. Então, respondida essa, vamos para a próxima dúvida. Final do telefone 1233 mandou a seguinte questão. Em caso de recebimento de paciente com urgência no tratamento bucal em uma UBS que não possui tal atendimento, como proceder? Então, esse é aquele caso que a gente está falando. O paciente vem numa unidade e, de repente, a unidade é a próxima do trabalho ou a próxima da residência dele e não tem equipe de saúde bucal. O ideal é que todas tivessem, mas no momento como algumas que estão descobertas, como que ele vai realizar isso? O primeiro caso é o acolhimento. Eu acho que a unidade tem que acolher esse paciente para saber qual é a demanda que ele precisa. A partir daí tem as referências, que são as unidades próximas, que já estão alinhadas dentro do próprio território, que vão receber esses pacientes para o atendimento de emergência. Tá? Então ele é sempre indicado a procurar uma unidade que tenha atendimento odontológico. Nós recebemos já várias perguntas, mas você também pode fazer contato conosco durante toda a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa, ok? Então participe e continue enviando para a gente o seu e-mail ou a sua mensagem por WhatsApp. Vamos para a próxima participação. Também por WhatsApp, a pergunta é como as UBSs estão preparadas para realizar procedimentos cirúrgicos relacionados à saúde bucal e se há alguma restrição? Tá. Então, assim, a atenção básica, ela na verdade,
ela entra no âmbito também de fazer procedimentos cirúrgicos mais básicos, mas que estão voltados para as unidades básicas de saúde. Elas estão aparelhadas para fazer esse tipo de atendimento. Tá? A gente tem até suporte de, eventualmente, se precisar de uma radiografia panorâmica, então, uma radiografia um pouco mais generalizada, ele pode ser indicado para fazer essa radiografia e depois voltar para a unidade para resolver. Os procedimentos cirúrgicos que não têm grau de resolutividade na unidade básica de saúde, então a gente tem o Centro de Especialidades Odontológicas, que recebem esses pacientes para fazer, por exemplo, um dente incluso, tá? Que no âmbito da unidade básica você não vai ter condição de fazer, o CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, está preparado para receber esse paciente. E aí é feito por um encaminhamento, através de referência e contra-referência, tá? E ele é encaminhado para a unidade, para o CEL, vai fazer o atendimento daquele procedimento. Agora, os procedimentos de atenção básica, a unidade básica de saúde é responsável pelo seu atendimento. Ok. Então vamos saber qual que é a próxima pergunta. Também por WhatsApp no final do telefone 6766. Após uma cirurgia odontológica de urgência, o paciente precisa retornar para acompanhamento em poucos dias. Mas a próxima agenda é só para 6 semanas, por exemplo. O que deve ser feito nessa situação? Tá. Então a gente está tratando um caso de um paciente que chegou como urgência, ele foi atendido e de repente ele precisa de um retorno para remoção de sutura ou por uma avaliação do próprio profissional. A gente volta naquela questão anterior, na primeira pergunta, que era a questão da Flávia. Olha, a gente não consegue encaixar, como é que a gente faz? E aí, qual foi a resposta que nós demos? Olha, a agenda ela não é engessada. Então, a todo momento, o profissional ele é o responsável pela sua agenda. Ele tem que seguir um caminho, mas ele tem que ter essa abertura de fazer o acolhimento do paciente também. Ora, não posso esperar um paciente que fez uma cirurgia agora para ter um retorno pós-cirúrgico há 6 semanas. Então, o que eu posso fazer? Vamos encaixar esse paciente, vamos abrir um espaço nessa agenda. Vamos incluir um paciente. Além do que, a gente sabe que tem um índice de absenteísmo, que gira em torno de 10, 15, 20%, dependendo da unidade. Então, sempre é possível a gente encaixar. Então, o acolhimento, em primeiro lugar. Você vê a condição do paciente, tentar integrá-lo no atendimento. Tá? Então, não vamos trabalhar com uma agenda fechada, obscura. Vamos abrir essa agenda, vamos deixá-la mais flexível, e esse é o momento de deixá-la flexível. Faça como esses profissionais que já enviaram as suas dúvidas para a gente. Participe agora durante o programa e também durante a semana. É tão rápido, é tão simples. Mobilize a sua equipe, conversa com seu colega. Às vezes ele não pôde parar agora, pergunte se ele tem alguma dúvida. Ajude seu colega a esclarecer essa questão ou mande a sua própria dúvida sobre esse assunto tão importante. A sua participação é fundamental para nós. Então os endereços estão aí na sua tela. Não deixe de fazer como esses colegas que já enviaram o seu e-mail ou o seu WhatsApp. Vamos para mais uma participação? Também por WhatsApp, final do telefone 1563. Quais os serviços de reabilitação bucal previstos no protocolo? Então, hoje, a área técnica de saúde bucal, e a Secretaria Municipal de Saúde trabalha com serviços de reabilitação de prótese, tá, que são feitos no Centro de Especialidades Odontológicas, e aí nós temos prótese total, prótese removível, próteses unitárias, colocação de pino, aparelhos ortodônticos, aparelhos ortopédicos. Então, assim, a gama é bem vasta. Apenas não temos ainda, no momento, a parte de implante, mas é um estudo que está sendo feito e, posteriormente, deva ser colocado também no protocolo da Secretaria. Bom, vamos ver qual será a próxima participação. Tem mais uma pergunta aqui. Final do telefone 0298. Caso não seja possível finalizar o tratamento de um paciente dentro das 5 consultas máximas previstas no documento, o que deve ser feito? Qual a orientação? Ok. Essa coisa das 5 consultas para o término do tratamento foi baseado mais ou menos numa média de consultas que você leva para terminar o tratamento. Tá? Alguns pacientes você vai levar 6, 7 consultas e outros talvez 3 ou 4. Então, da mesma forma que chegaram a 5 consultas, você não vai encerrar esse tratamento, você vai prolongar até a 6ª, 7ª, 8ª, quantas consultas forem necessárias, você vai ter aquele paciente que em 3 consultas, em 4 consultas você encerrou. E no fim essa média, então tem essa compensação. Tá? O que a gente não pode assim, prolongar esse tratamento dentro de uma possibilidade que você tem em encerrar o tratamento em 5 consultas. Vamos otimizar o serviço, vamos ser o mais rápido possível. Mas se tiver que prolongar, ele vai ser prolongado. Assim como aquele que tiver um espaço de tempo mais curto, também não vamos prolongar para 5, vamos encerrar em 3, 4 e aí a lei da compensação vai funcionar. Bom, respondida essa dúvida, vamos ver qual que é a próxima questão aqui, enviada para a gente.
essa também por telefone. Como proceder se um paciente está resistente em relação a um tratamento que é necessário para melhora na sua condição de vida, na sua condição de saúde? Isso às vezes assim, o paciente ele tem o direito, né, de querer ou não receber um tratamento. Não há como a gente obrigá-lo a fazer um tipo de tratamento. Eu acho que a gente tem que sempre esclarecer, né, e a forma de esclarecer é sempre na conversa. A conversa tem que ser um diálogo. Então, ouve-se o questionamento do paciente, por que ele não está querendo esse tratamento, e você argumenta daqui com a parte técnica e com a parte com todo o conhecimento que a gente tem. Não impositivo, mas de forma que ele passe a aceitar ou passe pelo menos a delinear alguma coisa a respeito, ficar ciente de que ele é responsável por aquele tipo de atitude que ele está tendo e não aceitar o tratamento. E se for possível, algum termo, se for alguma coisa mais grave, né, pede para assinar um termo, alguma coisa para tirar e isentar a responsabilidade do profissional. A gente acabou de receber uma pergunta via WhatsApp, essa participação fundamental para a gente aí. A pergunta veio da seguinte maneira: como que a Secretaria espera que as OS conciliem as diretrizes de agenda com as metas de produção exigidas em contrato, sendo que elas não são compatíveis? Então, aquilo que eu estava dizendo, a gente está tendo uma conversa com o núcleo, tá, para fazer o alinhamento da diretriz que a gente tem com os procedimentos. Por exemplo, a gente acha que, a área técnica de saúde bucal acha que não é importante você só contabilizar o procedimento, o número de procedimento em si, o número bruto, né? O que é importante? É importante que você tenha a qualificação desses procedimentos. Porque, ora, se eu tenho lá que, na obrigação do contrato, que o contrato rege que o profissional tem que fazer 1000 procedimentos, né? E, de repente, ele faz 1000 procedimentos de ações educativas. Não que a ação educativa não seja importante, é importantíssimo também, tá? E no outro, o outro profissional, ele faz 500 procedimentos cirúrgicos, 200 drenagens de abscesso, quer dizer, coisas mais difíceis no atendimento, né? Então, você não pode colocar no mesmo patamar esses 1000 procedimentos com o outro que fez 700, que são mais qualitativos. O termo é chegar num consenso ali, né, do que é importante, você ter um número de procedimentos talvez fixo, mas qualificar esses procedimentos. Ele tem que ter procedimentos preventivos, restauradores, cirúrgicos, tá, para mostrar que ele está tendo um atendimento integral do usuário, né? O usuário está sendo atendido de acordo com os princípios do SUS. Só para a gente registrar, essa pergunta foi enviada pela Manuela Monteiro, da UBS Vila Guacuri. Obrigada pela sua participação, Manuela. Então vamos para a próxima participação aqui na tela. Essa também via WhatsApp, final do telefone 2046. Um problema dental pode provocar doenças cardíacas. Na ocasião de um diagnóstico com essa possibilidade, como o profissional de saúde deve atuar? A gente sabe que tem o problema da endocardite bacteriana, né, que é o mais comum que a gente ouve muito, que é um problema odontológico de um abscesso, uma infecção local, pode cair para uma infecção sistêmica e a partir daí tem uma complicação cardíaca, né? Então, há o protocolo, né, há o protocolo de atendimento para esses casos, tá? E em casos mais específicos de paciente com problema de coagulação, alguma coisa, nesse sentido, você tem também o centro de especialidades odontológicas. Esses pacientes podem ser encaminhados para a disciplina, para a especialidade de pacientes com necessidades especiais no centro de especialidades odontológicas, que aí vai fazer o acompanhamento mais corriqueiro, né, e mais particularizado desse paciente. A Patrícia Farizato, da UBS Paraisópolis 2, mandou para a gente por WhatsApp. Nas diretrizes, há 2 modelos de agenda semanal para a modalidade 2, uma das consultas de 30 minutos e outra de 35. Qual o critério de implantação? Patrícia, no caso da modalidade 2, é composto pelo cirurgião dentista, pela auxiliar de saúde bucal e pelo técnico de saúde bucal. O que foi levado em consideração é assim, se há cadeira odontológica disponível ou não para o técnico de saúde bucal. Então você tem uma unidade que você tem cirurgião dentista e o técnico de saúde bucal. E tem 2 cadeiras ociosas, quer dizer, vagas, né, para que os 2 profissionais possam utilizar. Como que funciona? Um trabalho a 6 mãos que a gente chama. Então o dentista senta numa cadeira, ele faz toda a operacionalização dos procedimentos que são reversíveis, né, são da competência dele, e os procedimentos, no caso restauradores, que são procedimentos irreversíveis, faz o profissional, irreversível pode fazer a TSB, né, no caso. E aí essa TSB vai pegar esse paciente e vai fazer o trabalho restaurador. Então quando você trabalha nesse sentido, o dentista faz anestesia, abre a cavidade, prepara tudo. Depois abre o espaço, TSB vem, senta e vai fazer a restauração. Esse profissional ele vai para outra cadeira, começa a fazer um novo atendimento. Você tem um pouco mais de tempo para atender, você tem 2 pessoas para atender um paciente, isso ganha tempo. Então,
Nessa otimização de tempo, a gente fez o cálculo aproximado de 35 minutos se não tem cadeira e 30 minutos se tem a cadeira disponível para o técnico. Bom, está respondida, Patrícia. Obrigada pela participação. Vamos para mais uma dúvida enviada para a gente? Essa também por WhatsApp. Qual deve ser o primeiro procedimento em pacientes com condições precárias de saúde bucal? Então, aí o protocolo, inclusive nas diretrizes, né, há uma diretriz que ainda está em vigor, que é a que tem no nosso site, né? Eu acho que a maioria dos profissionais, pelo menos, já tem ciência disso. Como que você vai proceder quando o paciente vem numa condição muito precária de saúde bucal? Você pode fazer, por exemplo, uma adequação que a gente chama de adequação de meio. É um termo técnico, né? Mas você vai fazer um preparo dessa boca inicial para depois você poder começar a enxergar o plano de tratamento que você vai dar em sequência. Tá? Então, sempre vai olhar o caminho, vai olhar o que você tem de agenda, vai olhar a condição do paciente, o que ele necessita e daí fazer o planejamento. Mas a adequação de MEI, por exemplo, é uma das alternativas. Vamos para mais uma questão aqui, a próxima participação. Quais pacientes são considerados preferenciais no atendimento odontológico? A dúvida veio também por WhatsApp, final do telefone 8460. Então, aí você tem vários critérios que você pode utilizar na unidade, né? Você tem critérios, por exemplo, de risco de cárie. Aqueles pacientes que têm risco de cárie, no caso, D, E e F, né? Nessa sequência, por exemplo, o F muito mais necessário o tratamento do que o D, que é mais que o C, né? Então, esses pacientes têm prioridade em termos de risco de cárie. Tem pacientes com questão de vulnerabilidade, que também são importantes. Paciente que está com dor, também é outro paciente que se enquadra. Então, isso vai depender, assim, do montante que o profissional está trabalhando, da demanda dele de procura que está tendo na sua unidade. A partir dali é aquilo que a gente fala, é o planejamento. Ele vai planejar a quem ele vai dispor vaga, até porque a gente sabe que a quantidade de vagas, na maior parte das unidades, é menor do que a demanda que ele tem para atender. Mas dá para fazer uma priorização. Acabamos de receber mais uma pergunta via WhatsApp. A Andresa Carpentieri, da UBS Vila Guacuru, pergunta: sendo a escovação um procedimento fundamental para a saúde bucal, no sentido de educar a população, não é contraditório não considerá-la como procedimento? Então, a escovação em si, ela tem vários aspectos, né? Tem um aspecto educativo e tem um aspecto coletivo também, que a gente faz o atendimento, por exemplo, nas escolas. Então, essa parte educativa de atendimento às ações coletivas já são feitas nas escolas, são feitas em grupos das unidades. Tá? Agora, contabilizar isso como procedimento também é aquilo, a gente tem certos fatores. Se a gente for colocar todos os procedimentos que a gente faz no nosso dia a dia, nós teremos um N número de procedimentos. Né? E muitas vezes o importante não é você ter contabilizado todos eles, é que eles realmente sejam executados em si. Né? É preciso executar, não adianta a gente só ter um número para dizer fizeram tantos. É preciso saber realmente se está fazendo ou não. Às vezes o número não está registrado nesse instante, mas no próximo momento pode ser que esteja. Tá? Só corrigindo, a Andresa é da UBS Vila Guacuri, ok? Obrigada pela sua participação, Andresa. Vamos para mais uma pergunta. Aqui também por telefone, 9577 o final. Qual a importância do profissional de saúde bucal na equipe multiprofissional da Unidade Básica de Saúde? É fundamental, né? Na verdade, a gente sempre coloca que o profissional ele tem que estar inserido dentro da equipe daquela unidade. Todos os profissionais têm que ter o conhecimento da área de atuação, tem que estar sabendo o que está acontecendo, tem que ter o poder de levar um caso para o conhecimento do colega, né? O trabalho ele é sempre transversal. Tá? Ele só vai funcionar na medida que o paciente for atendido como um todo. Eu acho que o SUS fala em integralidade, e todos sabem disso, né? Só que a gente não pode tratar um paciente como se fosse uma boca. Né? Não existe boca isolada, né? Ele está dentro de um corpo, esse corpo tem um sexo, esse corpo tem, alguma dificuldade, pode ter algum problema de deficiência, pode ter alguma coisa associada que vai direcioná-lo a outra disciplina. Então essa coisa é importante, é igual aquela questão do cardíaco, né? O paciente tem um problema cardíaco, o profissional às vezes não consegue resolver sozinho. Ele vai buscar num CEL. Talvez ele precise, com certeza, de um cardiologista. Se ele tem na equipe um clínico, alguém que possa auxiliá-lo, é essa integração que tem que ser feita. É importante sempre o dentista se colocar dentro da sua unidade como um todo. Por isso que a gente sempre reforça, né? Pessoal, participem dos grupos locais que tem na unidade. Tem um grupo de idoso, o dentista está lá. Tem um grupo de gestante, ele tem que participar também. Tem que estar vendo o que está acontecendo na sua unidade, né? E fazer esse atendimento transversal. Ok, respondida essa dúvida. Vamos para mais uma participação.
aqui no final do telefone 6556. Como as diretrizes atuais tratam sobre a questão de prevenção em saúde bucal nas UBSs? Então, a prevenção ela é feita em vários momentos, né? Tem um atendimento local na própria unidade, né? Que nas consultas o profissional vai fazer toda a orientação, profilaxia, evidenciação, escovação, tá? E tem também o atendimento extramuro, que a gente chama que são as ações coletivas. Então, vai para onde o profissional sai da sua unidade, vai para uma escola ou por um equipamento educacional e vai desenvolver um trabalho de ação coletiva lá. Vai fazer uma escovação supervisionada, uma orientação educativa, uma fluoroterapia, de acordo com a necessidade. A gente recebeu mais uma pergunta que chegou agora via WhatsApp. Pacientes encaminhados para próteses, depois de um certo tempo, são retirados da fila de espera. E quando retornam, depois de anos, pensando estar na fila, quando vão na regulação, são avisados de que não estão mais. O que fazer com esses pacientes? A pergunta veio da Sabrina Maria Vieira, a gente não tem aqui, não estou tendo o nome ainda, mas é da UBS Vila Sabrina. Então, essa coisa da fila de espera, o que a gente está tendo assim, tem uma fila de espera de pacientes, nós estamos atendendo a essa demanda, conseguimos ampliar o nosso contrato de prótese, que ele foi inclusive renovado agora a partir de março, né, desse ano, e tem uma qualificação que a gente pode atender em torno de 22 mil próteses. Não é o suficiente ainda para a demanda que o município precisa. Tá, uma demanda muito grande e à medida que o município também vai executando o serviço de prótese, isso vai sendo divulgado e mais pessoas entram nessa fila, até pela condição socioeconômica do país que a gente está passando, né? Agora sim, se o paciente estava na fila de espera e ele não está mais, eu acho que o paciente tem que procurar a unidade, o gerente da unidade e pedir o que aconteceu, saber o que aconteceu, por que foi retirado da fila. Se de repente alguém chamou, tentou contactar e ele estava viajando fora do seu local, não foi possível o contato e daí acabaram dando baixa, né, no nome dele, ou não foi mesmo. Então, assim, precisa ver localmente e é caso a caso, a gente não tem como generalizar, né. Ela complementa, agora sim, é a Marina Vieira, da UBS Vila Sabrina. Obrigada, viu, Marina? Os pacientes alegam que ligaram perguntando do interesse pela vaga e que foi confirmado para eles. Cabe realmente ao paciente ir atrás da situação, doutor Mário? Então, se o paciente se confirmaram com o paciente que ele tem a vaga, né, deve ter dado um dia, um horário, porque ele precisa de um documento para estar, um termo de referência e contra-referência para estar procurando o CEL para fazer a confecção da sua prótese, né. Se ele não está lá ou não foi chamado, acho assim, cabe à unidade ir procurar. O que acontece é assim, que de tempos em tempos, nós fazemos uma qualificação dessa fila de espera. Por quê? Porque anteriormente, de ter essa quantidade de próteses que hoje nós temos em disponibilidade, a fila era muito grande e tinha paciente que ficava 2, 3 anos na fila. E a gente sabe que muitas vezes esse paciente já ou resolveu o problema particularmente, ou já mudou de endereço, já não está mais no município, né? Então a gente pede para as unidades ir requalificando para a gente poder atualizar também essa fila de espera, né? O número de pacientes que necessitam da prótese, tá? Então pode ser que numa dessa qualificação foi um contato só para fazer uma qualificação da fila. Então, mas ele deveria estar nessa fila ainda, se ele foi contactado e disse que ainda tinha interesse. Se não está acontecendo isso, eu acho que ele precisa procurar a unidade, sim, precisa procurar o gerente da unidade e ver o que fazer. E o gerente procurar a supervisão, né, para ver o que de fato aconteceu. Vamos para a primeira participação dessa tarde? O Roberto Toledo mandou por e-mail. Qual a importância das diretrizes voltadas para a área de saúde bucal dentro da atenção básica? Acho que essa pergunta a gente acabou de responder, né, doutor? Roberto, obrigada pela sua participação. Vamos para a próxima questão? A Eveline Cerqueira, da UBS Jardim Maia, em São Miguel Paulista, mandou por WhatsApp. Por que nas novas diretrizes a remoção de sutura não é contada como procedimento? E para o técnico, o procedimento de inserção de material também não é contabilizado como procedimento. Tá, vamos lá. Eveline, a odontologia, na saúde bucal, nós temos diversos procedimentos. Então, tem N procedimentos que podem ser feitos. Alguns deles entram como indicadores, então são contabilizados. Por quê? Porque eles podem ser avaliados, né, quantitativamente e qualitativamente. No caso da remoção da sutura, por exemplo, por que ele não está entrando diretamente como um procedimento a ser avaliado? Porque a remoção de sutura é um pós-operatório. Então já foi feito uma atividade de procedimento cirúrgico anteriormente a essa remoção de sutura, né? Então aí depois a fazer a remoção de sutura é uma continuidade de um tratamento. Então nem todos os procedimentos que a gente acaba fazendo no dia a dia,
eles são colocados para serem avaliados. Vamos para a próxima participação? Por WhatsApp, não assinou, mas o final do telefone é 9102. Qual a orientação ao paciente em relação à fila da prótese? Tá. Fila da prótese é um gargalo que nós temos, né, na saúde bucal, porque nós vínhamos com contratos de confecção de próteses num quantitativo pequeno, a partir daí foi aumentando. Atualmente nós estamos com um contrato vigente que cobre cerca de 22 mil próteses, mas a nossa fila ela é extensa, ela estava em torno de 35 mil pacientes, né, e aí cada paciente muitas vezes demanda 1, 2 próteses, então você vê a extensão disso. E assim, a orientação é que o paciente chegando na unidade, ele fique solicite a sua vaga, fique na fila e fique monitorando, porque de tempo em tempo ele vai sendo chamado. Essa fila vai andando com os mais antigos, né, até chegar aos mais recentes. Tá? Ok, respondida a sua pergunta, vamos para a próxima. Também por WhatsApp, final do telefone 4593. Na unidade que tem equipe de saúde bucal modalidades 1 e 2, a técnica de saúde bucal que está vinculada com a modalidade 2 está exclusivamente associada a esse dentista ou ela poderá realizar procedimentos para o outro dentista da modalidade 1? Tá. Veja bem, a gente sempre discute a questão da integralidade das equipes, né? Então, todo mundo, quando a gente fala assim, a unidade tem que trabalhar em consonância, com todas as áreas técnicas se comunicando. Isso não foge também na saúde bucal. Todas as equipes têm que trabalhar integrada. Lógico que se aquela equipe, o técnico de saúde bucal, está atendendo a um profissional específico na cadeira dele e está trabalhando para ele naquele momento, ela vai continuar fazendo aquele trabalho. A partir do momento que ela esteja, por algum momento, ocioso e o outro profissional esteja pedindo auxílio, por que ela não pode auxiliar esse profissional? Apesar de se dizer, não estou vinculado à equipe amarela ou à equipe vermelha. Mas é lógico que pode, né? É uma questão de bom senso, né? E uma questão de integração. Temos mais dúvidas chegando, vamos para a próxima. A Mônica, da UBS Jardim Maringá, mandou por WhatsApp. Temos 3 dentistas que fazem parte da equipe de saúde bucal, sendo uma modalidade 1, um na modalidade 2 e outra de UBS tradicional. Gostaríamos de saber se a produção final será somatória das 3 profissionais ou individual, sendo que cada uma tem sua meta individual e que já está seguindo as novas diretrizes. Então, Mônica, eu acho que o que você deve estar perguntando é que relação a sua unidade deve estar numa área de OS, né? E deve ser pelo monitoramento dos indicadores. O que acontece é assim, todo monitoramento que vai ser feito, ele vai ser feito na unidade como um todo, inclusive não só a saúde bucal, mas são avaliados também as consultas médicas e outros tipos de serviços que tem naquela unidade. Então, na contabilização geral, serão divulgados todos os participantes, tá? E não a equipe de saúde bucal isoladamente, cada profissional. Ok, então vamos para mais uma pergunta. A Jéssica do Céu Hermelino Matarazzo mandou por WhatsApp. Há algum tempo já vem sendo veiculado na mídia a oferta de implantes no CEL e os pacientes ligam sempre na unidade questionando isso. Como proceder? Tá, Jéssica. A questão do implante é um programa do Ministério da Saúde, né, através do Centro de Especialidade Odontológica. O Ministério propõe um programa e faz um repasse de verba para aqueles municípios que conseguem implantar esse serviço. No município de São Paulo, nós ainda não temos a implantodontia, tá? Mas nós já estamos na Secretaria com um grupo de estudo, né, um grupo técnico de estudo, para formalizar o protocolo e a partir daí desenvolver qual vai ser a técnica melhor a ser colocada para a implantodontia, né, e como que a gente vai realizar. Porque aí envolve também compra de material, de insumo, né, tem toda uma logística que precisa ser feita. Tá? Então, está em andamento, mas ainda não temos esse serviço no município de São Paulo. Nós vamos continuar respondendo as dúvidas que estão chegando, mas a gente quer lembrar que você também pode fazer contato conosco durante a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa, ok? Então participe, mande a sua dúvida, a sua pergunta para a gente. Vamos para mais uma participação? Via WhatsApp, final do telefone 5080. A diretriz de saúde bucal anterior valorizava os procedimentos coletivos de escovações supervisionadas, aplicações tópicas de flúor e triagens, segundo o risco de cárie. A atual diretriz não insere estes procedimentos na produção da ESB. Como realizar a promoção e prevenção em saúde bucal sem valorizar o procedimento coletivo? Dessa forma, não há uma desconfiguração do PSF que visa a promoção e prevenção? Na verdade, assim, como diretriz de saúde bucal, ela não mudou nada. Ela dá uma importância para a ação coletiva
Tanto que no cálculo que a gente fez nessas diretrizes operacionais, tá, estão sempre descontadas 4 horas de ações coletivas, aquele horário que o dentista sai e vai para a escola fazer o seu serviço de ação coletiva. Tá? Então, assim, ele continua valendo, tá? Talvez o que pode estar tendo uma dúvida aí é em relação ao indicador que a OS usa ou não usa para contabilizar isso, mas na contabilização das consultas, nós estamos descontando esse tempo que o profissional vai, porque assim, acreditamos que o profissional esteja indo, e é para ir mesmo fazer as atividades coletivas, não é para suprimir isso. A prevenção é um dos caminhos do Sistema Único de Saúde, senão a gente não vai dar conta só de fazer operações clínicas, né? Temos mais perguntas chegando, vamos para mais uma. A Marina Vieira, da UBS Vila Sabrina, mandou para a gente. Pacientes encaminhados para a prótese, depois de um certo tempo, são retirados da fila de espera. Retornam depois de anos pensando estar na fila e quando vão ver na regulação são avisados que não estão. O que fazer com esses pacientes? Eles alegam que ligaram perguntando sobre, com interesse pela vaga e que confirmaram que havia. Tá. Então, Marina, acho que especificamente nesse caso deve ter tido algum problema de comunicação, alguma coisa na unidade. Por quê? Porque sempre tem uma fila de espera e a gente pede de tempos em tempos, tá, que as unidades façam a requalificação dessa fila. O que quer dizer isso? Eles ligam para o paciente e avisam, olha, você estava na fila de espera para fazer 2 próteses, você ainda necessita dessas próteses? Tá? Muitos pacientes às vezes já resolveram o problema ou mudaram de endereço. Talvez não tenham localizado o paciente nesse momento, né, e a partir daí tiraram o nome dele na fila. Mas a orientação que a gente tem é que procure a sua unidade, que o paciente vá na unidade, procure saber o que aconteceu e, se for o caso, tente recolocá-lo na fila ou ver como que essa demanda pode ser resolvida. Nós recebemos uma pergunta agora, via WhatsApp da UBS Vila Santana, é o Ricardo. Ele pergunta se haverá mudanças nas diretrizes de saúde bucal neste ano. Sim, Ricardo, algumas coisas já estão sendo operacionalizadas. Uma parte dessas mudanças, que você já pode ter visto no documento dessas diretrizes operacionais, né, que é o evento nosso aqui de hoje, tá? E outras coisas estão sendo inseridas, mais uma revisão geral dessas diretrizes. Porque assim, de tempo em tempo a gente precisa atualizar algumas coisas, tá? Dar uma modificada em algum ponto que a gente acha que tenha que ser feita a modificação. Então, assim, as diretrizes por volta do dia 20 ou 27 já deve estar publicada em site, né? A gente acredita que nesse mês, aqui no final desse mês, a gente já esteja com a diretriz aí para todo mundo. E mais do que isso, a gente está num momento em que a área técnica de saúde bucal tem passado em todas as supervisões para fazer um delineamento dessas diretrizes e a discussão com os colegas dentistas, não só os interlocutores das supervisões, mas o pessoal que atende mesmo, que está lá na ponta, né? A gente quer ter essa conversa com eles para saber o que eles precisam, o que está acontecendo e para a gente poder alinhar essa diretriz para fazer um consenso único. Tá? Então deve ter alguma modificação, é só aguardar, deve já estar saindo do forno. Ok, respondida a sua pergunta, Ricardo, obrigada pela participação. Qual será a próxima dúvida? Vamos ver? A Patrícia Farisato, da UBS Paraisópolis 2, ela pergunta se nas diretrizes há 2 modelos de agenda semanal para a modalidade 2, uma de consultas de 30 e outra de 35 minutos. Qual que é o critério de implantação? Tá. Patrícia, a modalidade 2, ela é a modalidade que conta com um dentista, né, um auxiliar de saúde bucal e o técnico de saúde bucal. Qual é a diferenciação que a gente tem? Muitas vezes o técnico tem a possibilidade de atendimento numa cadeira vaga. Em outros casos ele não tem essa cadeira disponível. Então a partir daí a gente fez a divisão do tempo. Se nessa unidade tem uma cadeira específica para o técnico atender também além do dentista, então ele vai ter 30 minutos. A consulta vai ser mais rápida por paciente. Por quê? Porque o profissional atende o paciente, faz todo o processo operatório e o trabalho restaurador ou o trabalho de raspagem é possível passar para o técnico fazendo uma outra cadeira. Então há um atendimento até simultâneo ali, quando um termina um caso, o técnico assume e o dentista começa um outro caso de atendimento. Já se o técnico não tiver a cadeira, ele vai ter que ficar ali, ele não consegue fazer nenhuma manobra técnica específica para isso, vai ter que fazer outro tipo de serviço, ações coletivas, né? Tanto que as ações coletivas, quando a unidade tem a equipe modalidade 2, que não tem a cadeira odontológica, a gente aumentou o quantitativo das ações coletivas, porque esse profissional pode se direcionar para as ações coletivas. E temos mais dúvidas aqui, vamos para a próxima. A Manuela Monteiro, da UBS Vila Guacuri, pergunta como a Secretaria espera que as OS conciliem as diretrizes de agenda com as metas de produção exigidas em contrato, sendo que elas não são compatíveis. Tá, Manuela, assim,
O contrato, ele rege alguns indicadores de avaliação, né? E é preciso ter um indicador de avaliação, porque é um contrato firmado entre duas partes e sempre que você tem isso, é um dinheiro público que está sendo empregado nisso, né? Então tem que ser um dinheiro racionalmente empregado e da melhor forma possível. Então tem que ter um sistema de auditoria, de vigilância, de fiscalização e de acompanhamento, né? Como que esse dinheiro está sendo empregado e se ele está sendo bem ou não empregado. Então tem esses indicadores. Nós temos as diretrizes, né? A área técnica fez as diretrizes para dar uma orientação com relação ao agendamento. Isso não quer dizer que essas diretrizes sejam engessadas. Olha, tem que seguir hora esse ou hora aquele. Eu acho que ali, assim, existe uma zona que você vai transitar, né? Por algum momento você vai ter, por exemplo, um mês que você tem 22 dias úteis, você vai ter um agendamento um pouquinho maior. No outro mês vai ter um feriado, você vai ter um agendamento menor. Mas a média em si é o consenso. E o que a gente está querendo fazer agora, sim, levar essas diretrizes para o núcleo, né? Na verdade já estamos levando isso, já estamos em conversa, para fazer uma adaptação, né? Um consenso para que saia a orientação do contrato com a diretriz o mais próximo possível. Sim, vai diminuir a ansiedade dos colegas que estão na rede, né? E vão trabalhar de uma forma mais tranquila. Ok, respondida a sua pergunta, vamos para a próxima. Essa veio por WhatsApp, a pessoa não assinou, o final do telefone 2468. Como as diretrizes atuais tratam sobre a questão de prevenção em saúde bucal nas UBSs? Bom, as diretrizes não têm mudado a esse respeito, né? A gente sempre faz, o atendimento odontológico, ele é completo, ele tem que ser um atendimento que conste de uma prevenção, uma orientação educativa, evidenciação de placa, escovação supervisionada, fluoroterapia se necessário, e o tratamento clínico segue a partir da rotina. Então, assim, a gente não tem mudança nesse sentido, começa a ser isso. Outra coisa que o profissional deve saber é que ele deve se integrar nos grupos que tem na sua unidade. Tá? Então, você tem um grupo de gestante, o profissional de saúde bucal tem que fazer essa transversalidade. Vai se inserir no grupo, vai pautar e vai compartilhar o seu conhecimento que ele tem com esse grupo de gestante. Ó, tem um grupo de hipertensos, né? Também vai inserir nesse grupo de hipertensos. Isso também é prevenção, isso é papel do profissional. E é isso que a gente quer que o SUS, né, a gente e o SUS quer que aconteça nas unidades. Temos mais dúvidas chegando, vamos para mais uma pergunta. Também veio por WhatsApp, final do telefone 1729. Esse documento diz que a urgência e emergência odontológica deve ser avaliada pelo cirurgião dentista na unidade. Então, esses casos nunca passarão pelo acolhimento, indo direto para o dentista avaliar? Então, quando chega a questão técnica, né, da urgência e da emergência, obviamente vai ser avaliado por um profissional técnico, seja ele um odontólogo, seja ele um clínico ou um pediatra, né? Isso aí a gente não vai tirar isso. Só que assim, o acolhimento, tem uma equipe de acolhimento na unidade que vai receber esse profissional. E ele vai ver o que está acontecendo com esse paciente, vai dialogar com o paciente, vai receber as informações, vai acolhê-lo para saber qual a necessidade desse paciente. É possível atender nessa unidade? Olha, é possível. Então vamos encaminhar para o dentista e aí ele vai fazer a avaliação técnica e vai fazer a intervenção clínica que for necessária. Nessa unidade eu não tenho cirurgião dentista. Essa equipe de acolhimento tem que estar preparada também para referenciá-lo para um outro local para o seu atendimento, né? Então, olha, você pode procurar um PS, você pode procurar um hospital, você pode procurar uma unidade básica de saúde e tem o endereço das unidades, porque todas as UBS sabem a referência. Quando não tem um serviço, eles têm a obrigação de saber onde vão drenar esse paciente. Então, vai saber direcionar devidamente esse paciente. Esse paciente, eles têm as unidades no entorno do território, né, da supervisão, eles sabem. Se tiver alguma dificuldade em saber, eu peço que contactem a supervisão, tá? E na supervisão vai ser informado. Tem um interlocutor de saúde bucal em cada supervisão e ele vai poder te informar, olha, nas UBS não tem profissional, então você pode demandar para o BSX, o BSY. Olha, o Ricardo mandou mais uma pergunta para a gente. É isso mesmo, Ricardo. Se surgiu alguma outra dúvida, vai enviando aqui para a gente. Há alguma previsão para o aumento das vagas de prótese na região de Itaquera? O Ricardo é lá da UBS Vila Santana. Tá, Ricardo. Então, como eu te disse, a gente teve um aumento na cota de prótese para o município, né? O que a gente está tendo, o grande problema que nós temos é assim, o número de protesistas. O número de protesistas é limitado. Hoje nós temos na rede, no Centro de Especialidades Odontológicas, cerca em torno de 60 a 65. Por que essa variação? Porque algumas às vezes entra de licença médica, agora com o processo de aposentadoria chegando, um ou outro acaba saindo, então tem uma variação. Mas vamos colocar em torno de 60 a 65 profissionais protesistas nessas unidades. Eles têm uma capacidade limitada de fazer o atendimento. Foi baseado nessa capacidade operativa que nós calculamos a nossa cota para fazer o nosso contrato de prótese. Então, assim, a gente está tentando otimizar isso. De que forma?
Falamos com o laboratório, para que acelere as fases do processo de confecção da prótese. Então, se o laboratório, de repente, ele entregava em 10 dias uma parte da prótese, passou a entregar em uma semana. Se ele visitava o CEL 2 vezes por semana, nós exigimos que ele passasse diariamente pelos CELs para recolher o trabalho e levar o trabalho. Então, assim, a gente vai fazendo um consenso para que tenha a função do laboratório seja cumprida o mais rápido possível, não falte insumo e que o profissional consiga atender. Agora, é limitado o quantitativo que o profissional tem. Talvez aí a solução é a gente, posteriormente, aumentar o número de protesistas na rede. Bom, infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente vai agora para as últimas perguntas. Vamos para mais uma. O Júlio Prado mandou por e-mail. Existe alguma direção quanto a orientar os pacientes sobre alimentação saudável para prevenir problemas bucais, ciente da realidade social de cada região? É isso que você falou, né, Júlio? É importante e enfoca aquilo que a gente já tinha colocado. A orientação educativa. Isso, o profissional, é de praxe do profissional, ele tem que fazer isso. Não dá para o profissional ficar só na parte da intervenção clínica, né? Ele tem que ter um enfoque também da parte preventiva. E a alimentação é um dos pontos, né? É aquela tríade da escovação, da alimentação, de você procurar o profissional para fazer uma avaliação. Outra coisa importante é em relação ao local, né? Quer dizer, ao convívio social dessa pessoa. Não adianta você inserir, por exemplo, uma criança ou um adulto que esteja numa região muito carente, né, numa área de vulnerabilidade, uma área social carente, e você colocar para que ele use um produto ou se alimente de alguma coisa que ele não tem acesso a isso. Então, assim, contabilizar essas coisas, né, é o importante, né, você saber da prevenção, mas saber falar a linguagem da população que está te procurando, essa demanda está precisando, né, como que você atende, ouvi-los e dar uma resposta de forma adequada, que eles consigam também realizar. Não adianta prescrever a questão da medicação, não adianta prescrever um antibiótico de última geração, porque se ele não estiver na rede, ele vai pegar a receita, vai colocar na gaveta e não vai ter o seu problema resolvido. Temos mais uma pergunta aqui via WhatsApp, é o Fábio da UBS Vila Santana. Ele pergunta como e quando será feita a contratação dos ASBS. Eu não sei como se vocês usam alguma sigla, se fala algum nome para essa sigla, mas quando que será feita a contratação para a atenção básica? Tá, Fábio. A ASB, no caso, é uma sigla, é Auxiliar de Saúde Bucal. Auxiliar de Saúde Bucal. Tá? Então, assim, Fábio, só para te falar, fez um concurso, houve um concurso há 2 anos atrás, em 2014, né? E pelo que eu fiquei sabendo, o concurso agora foi prorrogado por 1 ano e não houve a contratação desses profissionais. Tá? O que acontece? A gente tem um problema de planejamento, né? Não é só o que a gente quer colocar na rede que a gente consegue. O dinheiro está curto, né? A gente sabe da questão socioeconômica que o país está passando, né? E nessa resolução, né? O que acabou sendo é que assim, as ASB nesse momento não estão sendo contratadas. Então a gente, por enquanto, não sabe, não tem nada oficial para saber quando vai ser contratado ou no quantitativo que está. Mais uma pergunta chegando via WhatsApp. A Marina, da UBS Maringá, pergunta se há alguma previsão de aumento de cota para tratamento endodôntico. Há pacientes aguardando há mais de 1 ano na fila, segundo a Marina. Tá. Então, Marina, o que a gente sabe que tem essas filas de esperas e a intenção da área técnica é sempre de desafogar essa fila o mais rápido possível. Aquilo que eu estava dizendo, nós temos um problema, às vezes, com o número de profissionais e a capacidade operativa que eles conseguem dar de tratamentos concluídos. O que a área técnica fez, pensando que a gente não conseguiria, nesse momento, aumentar a TLP, né, o Recursos Humanos de Profissionais nessa especialidade? Foi adquirido no final do ano passado os motores endodônticos. Tá? O motor endodôntico é para facilitar o tratamento odontológico e acelerar esse processo. Então vai ser um facilitador para o profissional fazer o atendimento, ele vai atender com mais eficiência, com mais rapidez, tá? E talvez até uma melhora na qualidade, com certeza uma melhora na qualidade. Foi feito um treinamento no início desse ano, todos os profissionais passaram por treinamento, tá? Para operacionar esse novo motor, né? E a partir daí a gente agora está monitorando o quanto que a gente vai conseguir ganhar de tratamentos concluídos, né? A gente espera que isso tenha um avanço e conseguindo dar mais altas, a fila deve andar um pouquinho mais rápido também. E tem mais perguntas aqui, vamos para a próxima. Essa veio por WhatsApp, final do telefone 0282. Quais ações de promoção à saúde estão indicadas para que os profissionais da saúde bucal façam em seus territórios? Então, a promoção de saúde em si, ela é de uma forma geral, né? Não é só, se a gente for falar em promoção de saúde, a gente não fala só em saúde bucal, a gente fala em todo tipo de saúde, né? De higienização, né? De água de abastecimento e tudo. Na saúde bucal especificamente, a gente trabalha muito com escovação, né? Orientação educativa, escovação, evidenciação de placa
E a fluoroterapia, né, a aplicação de flúor tópico, naqueles casos que haja necessidade. Então, vamos saber qual é a próxima dúvida. Essa também veio por WhatsApp. A pergunta é: como as equipes de acolhimento que não tiverem profissionais da Bucal poderão fazer o acolhimento dos casos de urgência e emergência odontológica? Eles precisam ter alguma capacitação? Então, o que a gente estava dizendo é que o acolhimento ele pode ser feito por qualquer pessoa. Lógico que tem que ter um treinamento, né, para ter uma abordagem um pouco mais específica, né, quando o paciente chegar, para saber o que vai falar, o que você vai ouvir do paciente, a queixa clínica dele também, né, e toda a queixa que ele tenha, para depois demandar uma solução ou pelo menos uma orientação do que pode ser feito, né. No caso, se você não tem uma equipe de saúde bucal e veio com uma urgência odontológica, é aquilo que a gente estava falando, repassa para uma unidade que é referenciada. Se não souber qual é a unidade de referência da sua região, contacte a supervisão e a supervisão vai te falar. Ok, temos mais dúvidas. Vamos para mais uma. Final do telefone 1554. Soube que em breve será lançado um documento da saúde bucal. Lá estarão detalhadas as ações intersetoriais que a equipe de bucal deverá fazer no território? Sim, o documento que o 1554 deve estar falando nesse momento, deve ser a diretriz de saúde bucal que a gente colocou aqui, que deve estar em breve ser lançado aí por volta do final do mês, né? Na verdade, sim, essa questão da intersetorialidade, ela é imprescindível, né? Hoje, a saúde, ela não é um processo só da Secretaria da Saúde, é um processo que envolve educação, que envolve assistência social, que envolve até cultura, né, lazer, tudo isso é um escopo que vai formar a saúde do cidadão, né? Então, essa intersetorialidade, ela é imprescindível, ela tem que estar. Agora, a gente não consegue nas diretrizes colocar todos os setores, tem que falar com esse setor, com aquele setor. É preciso que o profissional realmente faça o planejamento do território. Por isso que a gente fala sempre a importância. Conheça o teu território, a partir dali faça uma avaliação, sente com as equipes de profissionais da sua unidade e comece a avaliar o tipo de serviço que vocês têm à disposição e começar a interligá-lo. Isso é a rede de atenção, tá? Não só a atenção à saúde, na Secretaria da Saúde, mas a rede de atenção como uma forma geral. Então vai contactar a Secretaria da Educação, vai fazer as ações coletivas, que acredito que a maior parte, todo mundo deve estar fazendo nesse momento, né? Mas você tem assistência social, onde tem um morador de rua, né? Então tem esses focos de vulnerabilidade que é preciso encaixá-los na unidade básica de saúde, né? E é o papel do profissional também ir buscar essas secretarias, né? Vamos para mais uma pergunta. Também por WhatsApp, a pergunta é: qual a importância do profissional de saúde bucal na equipe multiprofissional da unidade básica de saúde? Eu acho que ele é tão importante como qualquer outro profissional que é imprescindível na formação de uma unidade básica de saúde, né? Assim como você tem o papel do clínico, você tem o papel do pediatra, o enfermeiro, psicólogo e tantas outras profissões, né? Você também tem um profissional de saúde bucal. O que é preciso é aquilo, é a integração. O profissional de saúde bucal não pode ser um profissional só para visualizar a saúde bucal e se fechar naquele canto, no consultório, que a gente sabe que tem uma certa dificuldade, mas precisa participar. Para isso tem que ter reunião de equipe, tem que ter discussão de casos clínicos, né? É aberto a isso. Eu acho que cabe a gente também levantar um pouquinho da cadeira e buscar alguma solução. Não só na hora que a gente precisa também, né? Mas reconhecer o território, reconhecer a necessidade e essa troca de informação e de conhecimento, né? O compartilhamento na unidade é imprescindível. Isso faz parte do SUS, né? Ele só cresce à medida que a gente consegue compartilhar as informações. Bom, infelizmente, essa foi a última pergunta dessa edição do programa. Gostaria de agradecer a sua presença, doutor Mário. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela oportunidade. Bom, e você pode continuar em contato conosco, enviando as suas dúvidas, que elas serão encaminhadas para que o doutor Mário possa responder, ok? Não se esqueça, em breve você pode rever este programa em nosso canal no YouTube. Entra lá, acessa o canal. O Formação em Debate de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!